va? Ouais. Thiago, encantado. Alex. Thiago, merci d'être avec nous pour lancer cette nouvelle saison. Le Paris Saint-Germain est champion, vous en êtes le capitaine. Sonny Anderson, que vous connaissez très bien à mes côtés. Lo que vamos a hacer, yo voy a hablar en español, lo más fácil, me imagino, y Sonny en portugués. Como es brasileño como usted, Sonny va a empezar la entrevista, ¿ok? Ok. Bom, começar bem, Alex. Tem uma pergunta a fazer para você, sabe, carioca, né? Sou brasileiro. Me falaram, fiquei sabendo que você poderia ter feito uma carreira de lançador de pipa. E depois, É verdade. poderia ter sido profissional? Podemos dizer que sim, eu era muito apaixonado, tão quanto futebol. Acredito que até um pouquinho mais, porque enquanto jogava bola, se voasse uma pipa, eu largava a bola para correr atrás da pipa. Então eu posso dizer que seria um pouquinho mais apaixonado pela pipa do que propriamente pelo futebol. Hoje também, pode ser... Hoje não Quando tanto. você vai pro Rio? Hoje não tanto, até porque mudei um pouco de bairro, né? E na Barra normalmente não tem muita pipa, coisa que em Santa Cruz, né, na Zona Oeste, lá tinha bastante. E agora eu larguei um pouquinho, tem 3 anos que eu não solto, mas que dá uma saudade da... Thiago empezó efectivamente con este juego particular ahí en Brasil, este juego de pipa, para coger la palabra brasileña. Vamos a ver unos vídeos de su carrera, de su infancia, y nos va a contar pues cómo fue. Le dejo este vídeo, le toca apretar en el play. Dione, a bisavó mais beijada da praça. A vida aqui É boa, tranquila. passa horas vendo o movimento da rua. Da cadeirinha dela na calçada, dá pra ver o campo importante daquela praça. O campo onde nasceu um jogador da seleção. Thiago Silva do Milan, que jogou no Fluminense. Este fue el campo de su debut. Foi onde as coisas aconteceram na minha vida, né? Comecei ali, jogando, como a gente diz, pelada, né? E me faz lembrar muita coisa da minha infância, difícil que eu tive, mas sempre perto de uma bola. Sempre perto de uma bola, jogando bola. Essa era a coisa, vamos dizer, mais importante, né, na minha infância. E começou tudo nesse campo, né? Tudo começou ali, campinho pequeno, 3 contra 3. Jogava de atacante, né? Tinha que fazer gol, depois defender. Era que nem um futsal, né? E tinha que fazer de tudo. Acho que é por isso que eu tenho uma técnica assim um pouquinho elevada em função disso também. Mira este vídeo también de este mismo periodo, también en el play. O pai de Thiago abandonou a família quando ele tinha só 5 anos. O padrasto Valdemiro assumiu a responsabilidade. Era ele quem levava Thiago para fazer os testes nos mais diversos clubes. Su familia. Fotos muy preciosas. Fotos da minha infância, né? Mais ou menos naquela idade, 5 anos, eu ainda não tinha iniciado a minha carreira, né? Já começou com 7 anos. A partir dos 7 anos eu comecei a entrar na escolinha e comecei a mentalizar o que eu queria para o meu futuro. E com 5 anos ainda não sabia o que eu queria, né? Na verdade até com 7, mas com 7 sempre vinha um ou outro vizinho pedir para o meu pai, né, para o meu padrasto no caso, me colocar numa escolinha que me sobressaía sobre os maiores, né? Jogava entre os caras grandes já, então tinha sempre esse vizinho que chegava, pô, coloca ele numa escolinha que ele vai fazer bem, ele vai jogar bem, ele joga bem entre a gente, tenho certeza que ele vai jogar bem entre os pequenos também. Então essa coisa foi crescendo e eu fui mentalizando na minha vida isso, e graças a Deus essa carreira deu certo. Falar mentalizando isso na tua vida, a falta do teu pai, com o teu padrasto, tudo isso na tua carreira, você pensou muito nisso? Como é que foi para viver esse momento para você? Olha, eu pensava bastante, até porque meus pais se separaram muito cedo, né? E por um tempo eu perdi, vamos dizer, a referência
dentro de casa, um cara que comandava a família, que era meu pai. Mas dentro de pouco tempo, 2, 3 anos, eu tive também uma pessoa que foi fundamental para que hoje eu pudesse estar aqui, né, que foi meu padrasto, que me deu todo o suporte, que me deu todo o apoio, mesmo sem condições financeiras, sempre arrumava um modo ou outro de me levar para jogar, para treinar. Às vezes eu ia com a camisa da escola, né, gente que sabe, para não pagar passagem. Muitas das vezes o motorista, você não está indo para a escola não, né? Aí eu falava a verdade, não estou indo para a escola, mas se você puder me dar essa oportunidade para mim em busca do meu sonho, eu te agradeço. E nunca fui barrado nos ônibus, sempre com acesso liberado para que eu pudesse ir treinar e ter um sucesso hoje na minha carreira. Thiago, hay una cosa extraña porque estamos en su debut y ahora mismo, en 2013, hemos hablado del Barça, hemos hablado del Barcelona y su club, de su debut. Si le enseño esta foto, ¿esto qué es? É o Barcelona do Rio de Janeiro, né? Ese es su primer club. Foi o meu segundo clube, terceiro na verdade, né? Porque antes eu passei pelo Fluminense, depois América do Rio, e saí do América e fui para o Barcelona do Rio de Janeiro. ¿Cuál era su sueño a esta época? ¿Era de ser profesional ya? Já, essa época já. Essa época eu já tinha um sonho assim um pouco mais avançado, né? Em função de também disputar campeonatos federados, então isso te vai agregando alguma coisa a mais, né? E quando eu cheguei no Barcelona do Rio, eu almejei algo grande na minha vida, que um dia, de repente, pudesse jogar na Europa num grande time, né? Já que se tratava de um Barcelona, mas não era o original. O original. Mas eu fiquei pouco tempo ali, mas graças a Deus eu dei sequência juntamente com alguns dirigentes que ali trabalhavam. En esta época ya también, como cuando hemos buscado con Sony cuál fue las principales épocas de su carrera, hemos encontrado un acto donde normalmente tenía usted que firmar por el Flamengo. Mira este vídeo y toca en el play. Teve um dia que eu falei para ele, Thiago, olha só, o que está acontecendo? Nós estamos perdendo tempo aqui. Tu tá gostando? Ele falou, Padinho, posso dizer a verdade? Por mim eu nem vinha mais. E ele já veio de lá com um bico e chegou em casa e falou que não queria mais saber de futebol. Você tem todo o direito de você dizer que você não quer mais. Mas dentro de casa você não vai ficar não. Você vai estudar e vai ser cobrador do seu irmão na van. Ele falou, falei, você vai ser cobrador. Você quer? Eu não ia aceitar de nenhuma forma, até porque eu não sou bom em matemática, né? Para ser trocador ainda na Kombi do meu irmão ia ser complicado. Mas a história foi verídica, foi séria mesmo. Eu cheguei a chorar juntamente com eles em função dos meus sonhos, né? De não deixar de lado, de não desistir daquilo que eu tinha em mente para o meu futuro. E quando eu cheguei em casa, meu padrasto até não estava em casa, estava minha mãe e meu irmão que tinham chegado do trabalho para almoçar. E aí eu falei, mãe, eu gostaria de conversar com a senhora. Aí ela me chamou num canto juntamente com meu irmão, curioso, né? Chegou junto. E aí eu falei que não estava mais a fim de jogar futebol, em função das coisas que aconteciam no Flamengo, das pessoas não te observarem da forma que deveriam, né? Porque tá fazendo teste, algo de bom ali tem. Não é possível que em 30 jogadores você não vê qualidade em um. Não poderia ser em mim, poderia ser em outro, né? Mas que tivesse o respeito de pelo menos olhar para dentro do campo. E você, querendo ou não, fazia uma jogada ou outra e olhava para os caras, né? Que é uma coisa normal como garoto, para ver se os caras estão olhando, e você pegava todo mundo de costa. E aí você estava jogando em vão, você estava jogando para ninguém. Claro, você fazendo o seu melhor, mas os caras que tinham que observar não observavam. Então eu cheguei em casa e falei que não queria mais jogar futebol.
Tava realmente desistindo da minha carreira e do meu sonho. Aí minha mãe chegou e falou assim, aqui em casa você não vai ficar, você vai trabalhar com seu irmão na Kombi. Eu falei, o quê? Eu vou agora, eu vou voltar, amanhã eu tô lá de volta. Já esqueceu tudo que passou E lá no ali teste apagou do tudo. Flamengo? Apagou tudo e aí no outro dia eu tava em busca, não no Flamengo, mas fui em busca de outros clubes também. E se hoje o Flamengo, você jogou no Fluminense, hoje o Flamengo tiver um projeto de trabalho como o Paris Saint-Germain, você jogaria no Flamengo hoje? Olha, a gente eu acho que nunca tem que fechar as portas, não deve fazer isso, até porque a gente não sabe o nosso futuro, né? De repente acontece uma coisa que você não espera para sua carreira e você tem que voltar para o Brasil. Independente de ser Flamengo ou outro time, a minha vontade seria voltar para o Fluminense em função de tudo aquilo que foi feito para o meu reinício depois da minha doença, né? E tive oferta de outros clubes, mas eu procurei escutar o meu empresário pelo Fluminense, em função de ser tricolor, ser do Rio e ter um carinho muito grande. Então esse carinho aumentou de uma forma que eu particularmente não esperava, porque você sabe que você tem uma doença e voltar depois de um ano, sempre fica aquele ponto de interrogação na sua cabeça, principalmente porque os médicos falaram que eu nunca mais ia jogar futebol. E o Fluminense abriu todas as portas para que eu pudesse fazer todos os exames necessários para que eu pudesse ter a certeza de que eu poderia voltar ao futebol. Mas se tivesse que falar do Flamengo, eu falo numa boa, não tenho rancor nenhum, muito pelo contrário, sempre fui muito bem recebido, principalmente agora jogando pela seleção. Os últimos 2 jogos no Maracanã, Inglaterra e Espanha, tenho certeza que tinham muitos flamenguistas que me apoyaram do início ao fim, então não tenho rancor nenhum deles. Si volvemos un poquito antes, al principio de los años 2000, 2001, usted tenía 17 años. 16. Le voy a enseñar 3 fotos. 3 fotos, 2 caras y un escudo. ¿Esta cara? Carpegiani. ¿Este? Ederson. ¿Y este? RS Futebol Clube. Esta época, ¿cómo fue? Olha, foi difícil, até porque eu tive que sair do Barcelona, do Rio, e me transferir para lá com, acho que nem 19, 16 anos. Então eu era muito jovem e por viver sozinho a gente sabe que é muito complicado, né? Sem a família, várias pessoas que você não conhece, não tem a segurança, né? Ainda. Mas quando eu cheguei lá, eu fui muito bem recebido, principalmente pelo Carpegiani, né? Que me recebeu muito bem. Depois ele foi me dando o espaço dentro do time profissional já que eu era muito abaixo da idade, eu fui ganhando espaço e as coisas foram acontecendo de uma forma que eu não esperava. E tinha um jogador na época que era 2 anos mais novo que eu, na época tinha 14 anos, que era o Ederson, que fazia chover gol, fazia chover dribles. Então, foi um cara que eu, jogando do lado dele com 14 anos, eu falei, esse cara vai virar jogador. Pela qualidade que ele tinha, parecia já ter 20 anos, ser um jogador muito experiente. E não foi à toa que ele veio e fez uma grande carreira na França, agora tá na Itália também brilhando. A esta época estuviste a un paso de firmar ya por Europa. Me acuerdo de un torneo, también a principios de los años 2000, con este equipo, con Ederson, a Italia. Ancona, se eu não me engano. Y hubo una final contra la Roma. La Roma. Usted ganó la final y este hombre, Bruno Conti, que es de la formación de la Roma, le quiso a usted. Quería que se quede en Europa y firmar por la Roma con Ederson, pero usted ya había vuelto a Brasil para la selección. Sim. Eso fue. Foi verdade. Eu não o conhecia, até porque o contato dele foi diretamente com o Paulo Carpegiani, né? Paulo César. Mas o Paulo me passou, sim, algumas coisas que eles conversaram, mas em função de algumas coisas burocráticas, enfim, não deram certo. Mas isso foi verídico, foi verdade. Eu tive que voltar para o Brasil, que eu apresentei a seleção. A única vez na categoria de base foi essa, então
eu fiz a escolha de voltar para o Brasil e servir a seleção brasileira, já que era a minha primeira vez, então eu estava muito motivado para aquele novo sonho, né, que eu tinha, mas isso foi verídico. Eu agradeci até mesmo na época, porque é uma situação... Era uma pena, Thiago? Era uma pena decirse que a Roma estava aqui cerca e al final quedarse em Brasil? Podemos dizer que sim, podemos dizer que não. De repente, se eu tivesse ido para Roma, eu não teria feito o sucesso tão grande que eu estou fazendo na minha carreira, né? De repente, sim. A gente nunca pode dizer. Se você não tivesse a seleção, esse momento, sua primeira seleção juvenil, infantil, e era amador, né? Se não tivesse a seleção, você iria para Roma? Se não tivesse que voltar para a seleção, para servir a seleção, certamente eu teria obrigado o Carpegiani a assinar com a Roma, porque a gente sabe que tem uma história muito linda, é um time grande, né, na Itália e na Europa, então eu teria certamente assinado aquele contrato. Afinal, se quedou usted em Brasil e depois foi a época... Juventude. Isso aí foram 6 meses, assim, muito intenso na minha vida. Porque mudou muito rápido. Do RS jogava a Série C do Campeonato Gaúcho. Você tem que jogar no interior e de repente apanhar muito. Principalmente o Ederson, acho que pode falar muito melhor do que eu, como ele era um meia. Ele era um cara que apanhava muito. E no ano seguinte mudar para o Juventude, disputar o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Gaúcho da Série A. E eu cheguei assim como um cara desconhecido e fui ganhando espaço aos poucos, né? E tinha o presidente na época, um dos dirigentes, antes de assinar o contrato, ele chegou para mim e falou: nós temos o Índio, que é um veterano já, e temos o Neto, que é uma grande promessa, e você, no caso, vai ser o terceiro para quarto, porque tem um outro menino também que está subindo das categorias de base. Eu vou te fazer uma proposta. Você vai ganhar X. Se você, até o início do Campeonato Brasileiro, virar titular da equipe, seu salário vai dobrar. Eu falei, concordo. Eu vou assinar. E eu acho que ele não esperava aquilo. Eu acho que, sei lá, por razões dele. Eu assinei o contrato. Quando o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, eu estava como titular e dobrei meu salário. E foi a coisa melhor que eu tinha feito, foi assinar aquele contrato. Ganhando um pouquinho mais, mas com um trabalho bem feito, né? Ele não esperava, mas eu consegui. Este video un poquito más complicado. Un periodo entre Brasil, Europa, por Portugal, y después un paso un poco difícil. Le dejo con este video. 5 anos mais tarde, destaque no profissional do Juventude de Caxias do Sul, vendido ao Porto de Portugal. Tudo ia bem, grandes contratos, carreira internacional, mas começou assim. Thiago, antes de hablar del pase al Dinamo, hablamos del Porto primero, porque esto fue alegría. Foi, o início foi. E logo depois desse meu início feliz, já vieram algumas faltas de forças físicas, né? Que aí foi me deixando para baixo, foi me deixando triste e sem saber o que estava se passando comigo, né? Eu treinava, jogava, mesmo naquelas condições. Mas o início foi assim de uma euforia muito grande, em função de eu estar representando um grande clube na Europa, que era o Porto, que tinha acabado de ser campeão da Champions também. Mourinho se había ido y ahí encontró usted también a Jorge Mendes, el que le traigó al Porto, eso mismo. Sim, juntamente com hoje meu empresário, né, com Paulo Tonieto. Eles tinham um acordo, o Paulo trabalhava no Brasil e o Jorge aqui na Europa. Então, eu primeiramente conheci o Paulo em Caxias
E logo após eu vim, no dia seguinte de conhecê-lo, eu vim para Portugal. A gente não se conhecia, eu estava com a dúvida na minha cabeça se era a coisa certa ou não que eu estava fazendo, em função, né, de no Brasil ter muito dessas coisas, você ser pego de surpresa por um ou outro empresário que só quer, né, se aproveitar do jogador, mas naquele caso eu fui muito bem representado por ele, consequentemente na Europa pelo um dos maiores empresários do futebol, que é o Jorge. Hemos buscado muchísimo. Hemos encontrado solamente una foto de usted con la camiseta del Oporto. Verdade, é verdade. Eu estava jogando de lateral ainda, para ver que eu estava até batendo lateral. Para ganhar meu espaço, o treinador falou, ó, na zaga tá difícil, no meio um pouquinho mais. Aqui você estava jogando o quê? Com o time com o primeiro... Com o time B. Com o time B. Eu nunca joguei com o time principal. Por? Treinei uma vez só, no estádio do Dragão, antes de um jogo da Champions, porque estava faltando jogador, mas nunca tive assim uma continuidade, né, dentro do time A do Porto. Sempre já cheguei direto para o time B e ali eu fiquei. Mas quando você veio do Brasil, era para jogar no... Eu vim contratado para jogar no time principal. Time principal. Quando você chegou no Porto, falaram para você que vai jogar no time... Vai jogar no time B. No time B. E aí eu peguei minhas chuteiras. É porque não deram explicação? Até hoje está esse ponto de interrogação, ninguém sabe. Ninguém sabe, meu empresário também não tem nenhuma noção do que se passou naquela ocasião. Mas eu não olho para trás e vejo como maus pessoas, não. Muito pelo contrário. Foram opções que eles tiveram que fazer e fizeram. Eu acatei da melhor maneira possível. De repente poderia ser até no caso da Roma, a mesma coisa. De repente se eu tivesse jogado, né, doente, não poderia ter me firmado na Europa. E podia ser o contrário também, de repente jogar e a primeira impressão é que ficasse e fosse embora. Nunca se sabe. Entonces no se pasó muy bien los primeros meses con el Oporto y después pues hubo una oportunidad con el Dinamo de Moscú. Primero una noticia buena. Lo primero era una noticia buena. Si le enseño esta foto. ¿Ese quién es? Ivo Wortmann. Foi meu treinador na Juventude, treinador no Dinamo. Infelizmente não estava apto a jogar. Meu treinador no Fluminense também. E logo após a minha volta para o Fluminense. Quando você viu que ele estava lá no Dinamo de Moscou, estava feliz, você ficou muito feliz. Eu fiquei contente em função de ter trabalhado com um grande profissional de um grande caráter, né? Que mesmo você estando em outro país, em outro time completamente diferente, você tinha pessoas do bem trabalhando no clube, né? Que era no caso ele e algumas outras pessoas que eu já conhecia no caso do Porto, do Derlei, Costinha, Maniche, que foram também para o Dinamo. Então eu estava cercado de boas pessoas, então a primeira impressão eu falei, caraca, eu estou no lugar certo. Por mais que muitas pessoas falam que eu tinha feito a escolha errada, eu acho que eu não fiz a escolha errada, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas infelizmente, por problemas, né, de saúde, eu não cheguei nem a jogar com ele, não pude ajudar de alguma forma e acabou por ser demitido. Entonces, pues llegamos a este periodo muy difícil. ¿Por qué muy difícil? Hemos visto este video un montón de veces con Sony porque es cortito, pero tiene una emoción impresionante. Quando eu cheguei aqui, eu vi meu filho naquele lugar. Você desaba, você desaba. Por mais pobre que a gente fosse, a gente nunca passou por aquilo. E doente. O que passou aí, Thiago? Na verdade, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Foi essa doença. Eu acredito que a maior vitória que eu tive na minha vida não foi título italiano, título no Brasil, título na França. Eu acho que foi a minha vitória como ser humano, de vencer aquela doença. Porque não era uma doença simples, né? Doença muito complicada, que era tuberculose. E quando eu cheguei no hospital,
Me colocaram num quartinho bem pequeno. Eu tinha uma caminha num canto, já levantava. Se você desse algum vacilo, já batia de cabeça na mesa, na pia, para escovar os dentes, lavar as mãos. Tinha um banheirinho que para fazer as necessidades não era o normal que você sentasse, você tinha que ficar agachado no chão. E tinha uma geladeira que, para me tomar as coisas que normalmente eu pedia para a tradutora trazer, porque só ela que poderia entrar no hospital nos primeiros 2 meses. E ela trazia carregador de celular, de internet. Internet não funcionava muito bem, mas era aquilo que eu tinha para o momento, né? O meu grande amigo foi o meu computador, jogando os joguinhos e meu videogame, que ficava o dia inteiro jogando. E fazia passar um pouquinho mais rápido o tempo, que parecia uma eternidade, não passava nunca. A doutora chegava, pedia para me caminhar durante o dia para que eu pudesse voltar a ter o contato fora do hospital também. E eu não tinha forças, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu só queria que aquele dia passasse o mais rápido possível, para que eu pudesse sair logo do hospital. Então, eu dormia ainda mais. E quando minha mãe chegou e me viu naquele estado, ela não chorou na minha frente. Mas quando ela fechou a porta e foi embora, eu já senti que ela desabou chorando. Ela foi forte na minha frente para me deixar forte também. E quando ela foi embora, eu vi ela chorando, eu também desandei a chorar. E aí, as coisas foram acontecendo pouco a pouco, foram passando o tempo. Ela vinha me visitar 2 vezes por semana, trazia a comida de toda semana, que aí eu comprei um micro-ondas, deixei para esquentar minha comida, porque era impossível para mim comer aquela comida do hospital. Me fazia mal, tinha ânsia. E os dias não passavam. O dia não passava, eu ficava mais angustiado ainda. E quando chegou no final dos 2 meses, eu achei que eu poderia ir para casa, passar toda a semana tomando os medicamentos. E não foi o que aconteceu. Eu ia para casa sexta-feira à noite e voltava segunda de manhã e passava toda a semana no hospital. Mas pelo menos eu fui me adaptando novamente à minha vida normal. Mas ainda aqueles 4 meses foram eternos na minha vida. El último mensaje de su madre, que también fue impresionante. Antes de apretar el play, recordamos que esta enfermedad toca los pulmones y en los peores casos hay que quitar un pulmón. Eso fue su caso, la respuesta de su madre. Iriam tirar pedaço do pulmão dele. Eu falei, não, no corpo do meu filho, ninguém vai mexer, não. Manda meu filho para casa, manda meu filho para o Brasil, mas pedaço dele não vai tirar assim. ¿Es difícil de ver a su madre así? Muito difícil. Muito difícil, porque ela sabe o que eu passei, né? Naqueles 6 meses dentro do hospital, juntamente com um amigo meu que foi o Alex, né? Foi para lá com a minha mãe, porque meu padrasto estava resolvendo algumas coisas no Brasil, não pôde ir. Então ele foi lá me dar esse respaldo, né? Essa confiança novamente. E logo depois minha mãe teve que voltar para o Brasil por razões também parecidas. E aí chegou a minha sogra e a minha namorada na época, que hoje é minha esposa. Tinha 17 anos, minha esposa largou a escola, largou tudo para ficar comigo na Rússia. E quando voltamos para o Brasil já ficamos praticamente casados, né, morando junto. Então é um respeito que eu tenho também muito grande por ela. E sem falar pela minha mãe, que é um presente muito grande que eu tive na minha vida, foi de ter uma mãe como ela, humilde, porém com a consciência muito boa, sabe? De respeitar, de passar coisas boas, nunca coisas ruins. Por mais que a gente chegasse em casa, não tinha uma carne para comer, mas tinha um arroz, feijão e ovo. Que essa hoje, se colocar no meu prato, eu como até hoje, porque é uma coisa que eu gosto muito. Pode parecer muito simples, mas é uma coisa que eu amo. É arroz, feijão e ovo. ¿Pensaba en este momento que se paraba la vida? ¿Que se acababa la vida? Eu tive essa dúvida. Mas nunca deixei de acreditar, sabe? A partir do momento que chegou os 6 meses,
de tratamento encerrado no hospital, não poderia ficar mais tempo. Chegou essa opção, ou você continua com a doença, ou você tira um pedaço do pulmão. E aí eu falei, não, meu pulmão não. E até mesmo o próprio Ivo, né, entrou também na conversa juntamente com o meu empresário e minha mãe, dizendo que ninguém ia tocar nos meus pulmões. Então isso, eu agradeço até hoje o Ivo, até falo com ele muito constantemente em relação a isso. Peço obrigado sempre por ele ter me ajudado naquela situação também. E hoje, olhando para trás, cara, eu tiro isso tudo como lição. Eu até brinco hoje com essa situação, porque se hoje está difícil jogar com meus 2 pulmões, enfrentar esses atacantes aqui franceses e africanos, imagine com 1,5 pulmão, né? Eu ia ter muita dificuldade. Então hoje eu posso até brincar em relação a essa situação, porque é uma coisa difícil que eu passei na minha vida, que hoje eu levo para o lado positivo. O momento que eu estou mais triste, eu penso na dificuldade que eu passei. E aí as coisas vão fluindo normalmente. Para dejar el tema atrás, quería mostrarle este mapa del mundo, porque esta enfermedad la gente no lo sabe. O sea que hay muchísimo en África, por supuesto, pero la gente no sabe que en Europa del Este, por supuesto, hay riesgo, hay un montón de riesgos. Y usted fue el testigo de este riesgo. La gente no se da cuenta de esta enfermedad. Hay casi 2 millones de muertos por año por esta enfermedad. Es gravíssimo. Isso é a pura verdade. E muitas das pessoas têm e não se dá conta que está com aquela doença. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no hospital e vi a minha imagem assim num quadro iluminado, a médica chegou e falou para mim que eu iria ficar 4 meses parado em relação ao buraco que tinha naquela imagem. Eu falei, mas por quê? Da onde que vem isso, né? E ela me explicou que, de repente, eu poderia ter pego já na minha infância e tenha levado comigo até aquele momento. E quando eu peguei um frio maior, ela poderia ter vindo para fora de uma forma muito mais agressiva do que se ela viesse lá no início. E aí eu me lembrei que meu irmão e meu tio tiveram essa doença e não foram para o hospital. E foram tratados dentro de casa, com todos ali. E eu acredito, tenho até medo de pensar em alguma coisa que pudesse acontecer com eles em relação à tuberculose. Porque se eu peguei, muito claramente que eles também tenham se infectado, né? Mas em função de estar no Brasil, calor, de repente, é um pouco mais tranquilo. Mas conforme eu vim muito novo e cheguei aqui, já peguei um frio muito grande, em dezembro, ela veio de uma tal forma que em 6 meses eu estava quase morto. A doutora me disse, se demorasse um pouquinho mais, no caso 15 dias, 20 dias, a doença já não tinha mais cura. Então eu poderia hoje nem estar aqui e não ter feito e não estar fazendo essa carreira que eu esteja fazendo dentro do futebol. Esto está atrás, lo dejamos, está atrás. Pasamos, vuelta a Brasil, y ahí de nuevo hubo la intervención de Ivo. Ivo de nuevo, que estaba ahí metido, Ivo Wortmann, porque hubo una prueba de nuevo en el Flamengo. Flamengo? Teve outra prova no Flamengo? Y no pasó bien, y al enemigo, al Flu, finalmente. Finalmente, e aí a alegria foi voltando novamente, né? Eu tive interesse de outros clubes do Brasil, mas eu preferi escolher o Fluminense por voltar para minha cidade, para o clube que eu torcia, que eu tive um início também não muito fácil nas categorias de base. Eu cheguei a me federar, mas logo após fui mandado embora. E aí voltei no profissional com mais um jogador desconhecido, mais uma vez um jogador desconhecido, com o pedido do Ivo Wortmann. Então eu sabia que estava no lugar certo, era uma coisa de tempo para as coisas voltarem. Mas eu ainda tinha uma dúvida na minha cabeça se eu poderia voltar a jogar futebol normalmente. Porque, querendo ou não,
a doença foi uma coisa que foi me acabando aos poucos, foi acabando comigo, sabe? E quando eu cheguei no Fluminense, fui fazer todos os exames. Na verdade, antes disso, eu cheguei a ir para Portugal terminar o tratamento. Comecei a tomar os medicamentos e aí eu fui pro Fluminense. Chegando no Fluminense, eu fui medicado por um doutor que foi aluno do doutor que eu me curei em Portugal. Uma coincidência tremenda naquela ocasião. E aí as coisas deram tudo certo, os exames tudo limpo. E sem saber se iria para o Fluminense, treinando com um preparador físico no Rio. Treinei durante 15 dias, 20 dias. E aí veio a proposta oficial do Fluminense. Estava em tratativa, mas ainda não tinha nada de concreto. E aí eu falei pro cara que estava me treinando, eu falei, eu vou pro Fluminense, cara, vou assinar amanhã. Ele falou, pô, eu sou o preparador físico do Fluminense. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo comigo. E aí as coisas foram dando certo de uma tal forma, cara, que... É impressionante, você foi tratado com o aluno do professor que te tratou em Portugal, estava treinando com o preparador físico do Fluminense, sem saber que estava te preparando para ir para o Fluminense. É tremendo. E chegando lá, ele já sabia das minhas condições físicas, e aí foi tudo, já ficou resolvido ali, né? Porque se de repente eu estivesse sendo tratado por outro profissional, eu ia ter que chegar lá e fazer tudo de novo. Mas aí, como ele trabalhava no Fluminense, as coisas fluíram normalmente e eu pude dar sequência. E nesse momento, você pensava o quê? Minha vida está mudando. Minha vida está de novo tomando um sentido melhor, já está positivando tudo. Eu já comecei a pensar a partir do momento que eu fui no doutor e ele falou que era aluno do doutor que eu estava em Portugal. Então, as coisas foram colando uma na outra, tipo um quebra-cabeça, sabe? Que estava um pouquinho separado e foi se juntando aos poucos. Foi o que aconteceu comigo. Eu sentia que as coisas estavam mudando para mim. Mas logo antes da minha estreia, na semana que eu ia estrear, eu torci o tornozelo. E aí, mais uma vez, eu não tive a oportunidade de jogar com o Ivo. Que aí, no jogo seguinte, ele foi perder o jogo, ele foi mandado embora. E aí, a gente perdeu um pouquinho do contato e eu, mais uma vez, não pude ajudá-lo de alguma forma, né? ¿Qué pasó, Thiago? En el principio, esta foto, me digo, pero ¿esto qué es? ¿Esto es en el flu? Isso foi logo após a minha chegada no Fluminense, né? Que eu passei essa fase que acabamos de falar. E como eu vi que a minha vida estava mudando, eu procurei mudar também um pouquinho o visual. Até porque ninguém me conhecia muito bem no Brasil, então eu vou chegar de qualquer jeito que ninguém vai ligar. Chegou desconhecido Aí mesmo. cheguei mais desconhecido do que o normal. E é porque não vira os pelinhos do cabelo, da perna, cheguei todo louro. Uma coisa absurda que eu fiz que eu não voltaria a fazer, não. Unos años después, o sea que en el flu pasó todo muy bien y entonces le llamó el Milán. Ahí fue el enorme traspaso a Europa. Después del Porto, del Dinamo, volvió usted a Europa. ¿Cómo pasó este traspaso? ¿Cómo fue la historia? A história foi, mais uma vez, mais um pouquinho complicada, né? Em função de eu estar negociando com a Inter de Milão e a negociação não fluía. Teve uma época que parou de andar a tratativa e foi na mesma semana que eu me lembro muito bem, lembro como se fosse ontem. Estava andando de carro, acho que eu estava indo até visitar minha mãe, que é um pouquinho distante de onde eu moro, e o Léo me ligou. Leonardo me ligou e falou... Nem perguntou se estava tudo bem. Thiago, você quer vir jogar no Milan? Eu fiquei em silêncio. Eu falei, quero sim. Você sabe que eu tô falando com a Inter, mas eu quero. Fala com o meu empresário que ele sabe, né, o que eu quero. Ele sabe que eu quero jogar num grande clube da Europa. No momento eu já sabia que as coisas com a Inter não estavam andando muito bem, então eu falei, liga pro meu empresário, e ele falou, tá bom, tchau. Eu falei, caraca, o Léo que grosso, né? Conhecia o Léo? Não conhecia. Conhecia de vista, assim, cheguei a jogar um futebol que é da fundação dele, do Raí, né, no Brasil, mas de ter o contato assim, não.
E aí eu falei, caraca, que cara estranho, né? Mas aí depois o meu empresário ligou e falou, o Léo me ligou. Eu falei, ele me ligou aqui, foi super grosso comigo. Aí falou, não, as coisas vão andar com ele, pelo profissional que ele é. E as coisas foram andando devagarinho e as coisas com a Inter continuaram paradas, não foram à frente. E por final eu fiz a escolha de ficar 6 meses parado no Milan, mas de ter um contrato bom, que era aquilo que eu queria. En el Milan, usted cogió una especie de grandeza para el fútbol mundial, porque el entrenador le dio el bracelete, porque Ambrosini un día no estaba lesionado, y pues cogió este papel de capitán. ¿Qué recuerdo tiene usted de este momento, cuando el míster le dijo, mira, Thiago, tú vas a ser el capitán? Eu lembro bem. A gente estava no dia anterior do jogo, no Milanello, comendo, chegando para comer. E todo mundo me perguntando, você vai ser o capitão hoje? Falei, mas por quê? Você vai ser o capitão hoje? Falei, caraca, por quê? Todo mundo me falando. Sendo que tinha, como era as condições de quem era mais velho no clube, então tinha outros jogadores mais velhos. E as pessoas falavam para mim, você vai ser o capitão hoje. Eu falei, pô, vai jogar esse, vai jogar aquele. Como é que eu vou ser o capitão? Não tem como. Ainda não tem como. E aí o treinador chegou para mim e falou depois do lanche, você vai ser o capitão hoje. Pegou e saiu. Não deu mais... não falou mais nada. E eu fiquei meio que surpreso, mas desacreditando. Eu falei, não é verdade, né? Aí chegou no jogo, cheguei no meu lugar, tava lá a faixa de capitão. E aí as coisas foram mudando na minha cabeça. Eu falei, caraca, capitão do Milan. Alguns anos atrás eu sonhava com me tornar jogador de futebol e hoje eu sou capitão de um dos maiores clubes do mundo. E, cara, eu entrei no campo assim meio sem saber onde estava, né? Com tudo aquilo que estava se passando naquele dia, porque se você pega uma semana e fala, você vai ser o capitão do próximo jogo, você já vai mentalizando. Mas eu não tive muito tempo, eu já estava no vestiário praticamente. E aí entrei no jogo, comecei a jogar normalmente e fui premiado com um gol. Contra o Kiev. Bola de fora da área, se não me engano, do Boateng. Eu chutei de fora da área e fui premiado com um gol num dia, um dos dias mais felizes da minha vida, podemos dizer assim. Capitán con el Milan, gol, el mismo día. Un poco raro porque la gente dice que usted es muy tímido. Ser capitán y ser tímido normalmente es distinto, no puede ser juntos. Usted muestra el contrario. Não, acho que depende, né? Porque dentro de campo eu sou um cara muito falante. Coisa que fora de campo, se pedir para me falar muito, eu sou muito tímido. Sou muito tímido para essas coisas, principalmente diante das câmeras, muita gente olhando assim. Eu não fico muito à vontade, mas com pessoas assim, legais, que tem uma conversa legal, as coisas fluem, né? Mas dentro de campo eu sou muito falante, falo muito, porque eu não gosto de perder nem par ou ímpar. Imagine uma partida de futebol onde está meu ganha-pão, né? Vamos dizer assim. E quando eu vejo coisas erradas, eu procuro falar. Procuro citar e avisar aquilo que está errado, na minha concepção, né? Tive até agora há pouco com o Lohan no Gabão, porque a gente estava sofrendo uma pressão muito grande do Bordeaux. E eu via que as coisas estavam erradas, que não estava da forma que o treinador queria. E eu cheguei para ele e perguntei. Quer dizer, eu afirmei, porque eu sabia que a coisa era certa em função dele ter passado na palestra, na reunião. Então eu cheguei para ele e afirmei que estava faltando um jogador em certo ponto do campo. E aí ele falou, Thiago, o menino vai entrar agora e vai fazer justamente essa função. E aí o menino entrou, mudou completamente o jogo, os dois meninos que entraram, né, mudaram completamente o jogo. E conseguimos uma grande vitória, mais um título na carreira que é importante. ¿Y cómo pasó entonces el momento entre Milán y París? De nuevo Leo. De novo, Léo, mais uma vez ele. Lo mismo al teléfono. Agora mais tranquilo no telefone. Agora ele já falou um pouquinho melhor, mas eu estava em dúvida de trocar o Milan, de sair do Milan, porque eu me sentia muito bem. Era muito respeitado e eu acredito que num futuro ali bem próximo eu seria capitão do Milan em função de tudo que estava se passando, né?
de mudanças de jogadores experientes. Então eu sabia que eu podia ocupar, né, esse lugar, mas o Léo mais uma vez me fez acreditar num outro projeto, que era no caso do Paris Saint-Germain. Tivemos um bom tempo aí de negociação. Teve uma vez que, se eu não me engano, saí até de um amistoso da seleção, cheguei a vir para a França. E aí me descobriram no hotel, coisa que não era para ter acontecido. Eu cheguei 8 da manhã e 4 da tarde, eu estava indo para o Brasil de novo, eu não entendi nada. Falei, cara, que coisa louca isso tudo, né? Mas aí, quando eu voltei para o Brasil, procurei descansar minha cabeça e as coisas foram acontecendo. Meu empresário veio para cá. Você entende que saindo do Milan, Paris Saint-Germain, o jogador... Ninguém pode imaginar que o Thiago Silva não jogue no Milan, não jogue no Barcelona, não jogue no Real Madrid, está jogando no Paris Saint-Germain. Você é consciente do teu futebol, que as pessoas pensam que o teu lugar não é no Paris Saint-Germain? Muitos pensam que o teu lugar não é no Paris Saint-Germain pelo nome do Paris Saint-Germain, não pelo projeto, mas pelo nome. Você é consciente disso? Você aceita isso das pessoas? Eu aceito porque cada um tem uma opinião diferente da outra, né? Eu acho que eu não tenho a mesma opinião sua, nem de ninguém. Mas eu vou te confessar, eu fiquei com uma grande dúvida se era a escolha certa que eu estava fazendo. Até que eu falei, Léo, pede pro Ancelotti me ligar e a gente conversa um pouquinho melhor. E aí foi onde ele me ligou, foi me convencendo aos poucos, mas eu cheguei aqui com uma grande dúvida. Não por ser o Paris Saint-Germain, por estar trocando o Milan por uma escola um pouquinho diferente, vamos dizer, um pouquinho mais inferior do que a italiana, que hoje, eu olhando assim, eu digo que já está no mesmo nível, porque o futebol francês cresceu muito nos últimos anos, né? Principalmente agora, esse ano, acho que vai dar uma outra visão para o mundo. E eu tinha essa dúvida grande na minha cabeça, se de repente, será que eu fiz a escolha certa, será que eu fiz a escolha errada? E isso eu vou te confessar, até mesmo próximo de a gente conquistar o título, eu ainda estava pensando nisso. Mas hoje eu tô convicto que eu fiz a escolha certa, estou com grandes pessoas, trabalhei com o Ancelotti, uma pessoa super do bem, o Leonardo a mesma coisa, e sem falar no nosso presidente, o Nasser, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, e dentro de campo pode ter certeza que não só eu, mas como todo o time vai correr para ele, porque ele é um cara extraordinário, dá todo o suporte e apoio para a gente. Thiago, antes de acabar esta entrevista, este muy buen momento, una pregunta. Monstruo. Le enseño esta foto. Ai, caralho. Esse quem é? Fernando Henrique. Tive com ele agora, há pouco tempo, indo nas férias, cara. Até comentamos justamente desse apelido que eu falei. Pô, você colocou o apelido e até na Europa tá pegando esse apelido. Você é bom de apelido mesmo. É um cara que num jogo eu recuperei uma bola assim do atacante, né? Fui mais rápido do que o atacante, recuperei a bola. E aí ele virou e falou, valeu, monstro. Falei, caraca, monstro? Que monstro, né? Fiquei pensando um monte de bicho, né? E aí a coisa foi passando, ele foi me chamando de monstro, me chamando, e a coisa pegou no Brasil, pegou no Rio, acho que agora tá pegando até no mundo esse negócio de monstro. Passou até chamar meus filhos de monstrinho, minha esposa de monstra. É uma relação que a gente tem muito legal, né, de amigo. E aí ele tem essa liberdade para falar da gente, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande, hoje joga no Ceará, né? Mudou de cidade, mas é um cara que eu tenho um carinho muito grande. Espero que ele possa ter sucesso na carreira, porque de apelido ele é bom pra caramba. Su madre de pequeño le llamaba Ratinho? Ratinho. ¿Por? Em função de eu ficar sempre dentro de casa, né? Na verdade, não foi minha mãe, foi meus amigos da rua e minha mãe escutou e começou. Uhum. E aí a coisa foi pegando e eu tinha acabado de mudar de casa e como eu sou muito tímido, eu ficava com vergonha de ir pra rua. Mesmo tendo um campinho em frente de casa, eu tinha vergonha de ir lá jogar. Eu falava, caraca, que pessoal ruim, né? Eu vou lá, os caras vão me bater. Eu meti um pouquinho de perna, né? Mas um belo dia eu fui, cara, joguei a tarde toda com os garotos. Acabou o jogo, não tinha mais resenha, a gente não falava mais. Eu peguei, já entrava pra dentro de casa. Isso durante um bom tempo.
Então os caras, pô, ratinho, não sai de casa, é o rato, e pegou rato. E aí esse rato ficou, e até hoje, quando eu volto lá pra falar com eles não me chamam de Thiago Silva, me chamam só de rato. E aí fica uma coisa estranha, porque eu passo todo ano aqui, todo mundo me chamando de Thiago Silva, até propriamente de monstro, e chego lá, rato. Eu falei, caraca, pareço com um bicho mesmo, não é possível. Para acabar este momento, tenemos una sorpresa. Sorpresa que le va a dar Sony. Claro. Carioca, né? Eu gosto de carioca. Vamos ver se sabe mesmo. Saber fazer música, né? Brasileiro. Música? Não? Sou time pra falar Alex, com fazer com o pé música. é o melhor do mundo. Com o pé é o melhor do mundo. Agora quero ver. Quero ver aqui, ó. Aí é difícil demais, cara. Quero ver aqui. Esse, por incrível que pareça, eu sei um pouquinho, cara, mas não é uma coisa absurda assim, não. Posso te Os acompanhar. corneteiros de plantão aí. ¿Es não- profesional de esto? Posso te acompanhar. Se quiser. O ritmo mais alto eu não consigo. Só no lentinho. Qual é o ritmo? Ah, eu consigo assim, ó. Eu só sei nesse ritmo. Se mudar, eu perco o ritmo. Bien, 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 bien. Consegue cantar uma musiquinha pra gente, não? Não, música não. Sou cantor não, eu tô fazendo já muita coisa. Tocando. Faz foto. É, Artista. tá demais, essa coisa... Aí, ó. Melhor que eu, pô. Experiente já, ó. Vai? Não consigo mais, não. Nos quedamos con el monstruo o Ratinho. Thiago Silva. Thiago Silva, bien. Thiago. Thiago, muchísimas gracias. Obrigado. Obrigado. Gracias por todo.